Queremos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Queremos ter os nossos olhos em Ti todo dia. Queremos olhar para o Senhor todos os dias. Queremos ter os nossos olhos em Ti, para os nossos pés não vacilarem. Queremos ter os nossos olhos no Senhor, meu Pai, para que os nossos olhos não nos enganem, para que os nossos ouvidos não nos enganem, para que a nossa boca, para que os nossos sentimentos não nos enganem. Nos ajuda a ter os olhos em Ti, nos ajuda a olhar somente a Ti, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda a ter os nossos olhos no Senhor, nos ajuda a reclinarmos a nossa cabeça, reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Nos ajuda, nos dá forças, ó Pai, para falarmos não ao pecado, não à morte. Nos ajuda, Senhor, porque dependemos do Senhor, somos necessitados de Ti, somos necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Pedimos a Tua ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos os nossos olhos em Ti. Nos ajuda a termos os nossos olhos no Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar no nome santo do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor é santo. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Glória a Deus. Chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, cuspiu nos seus olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa?
Erguendo os olhos, respondeu o cego: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido da sua visão e via nitidamente. Então Jesus o despediu para a sua casa. Ele disse: não entres na aldeia. Senhor Jesus, algumas coisas nós precisamos entender para que possamos tomar as decisões corretas na nossa vida. Algumas coisas nós precisamos compreender para que venhamos tomar as decisões corretas, decisões que nos levem para a vida e não para a morte, decisões que nos façam ser bênção nessa terra e não maldição. Precisamos compreender a sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos permita conhecer mais de Ti, nos permita aprendermos mais do Senhor nesta noite, nos permita conhecermos mais a Teu respeito, para que possamos caminhar em paz e em segurança, para que possamos caminhar, meu Deus, um caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de conquista, um caminho de salvação para a nossa alma. Abre o nosso entendimento nessa noite, abre o nosso entendimento nessa noite, porque somos dependentes do Senhor, papai. Glória a Deus. De repente, alguns homens, não sei quantos, algumas pessoas, não sei quantas, trazem um homem cego. Eu não sei se ele ficou cego em um determinado momento da vida, ou se nascera cego, se era cego desde a sua infância, desde quando nasceu. Mas o fato é, talvez algum dia você já pediu oração para alguém, talvez algum dia você por algum motivo já chegou e falou: pastor, por favor, ora por mim, intercede por mim. Talvez em algum momento você já pediu oração para alguém e disse: ô meu amigo, meu irmão, por favor, ora por mim, intercede por mim, fala com Jesus a meu respeito, eu estou precisando de ajuda, estou precisando de oração. Os homens fizeram, as pessoas fizeram a mesma coisa por esse cego, e elas chegaram para Jesus e trouxeram o cego, colocaram diante de Jesus, para que Jesus o tocasse e ele fosse curado. Trouxeram o cego para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Mas a atitude de Jesus, ela vai contra algumas coisas que mexem com o nosso brio, mexem com o nosso entendimento. Primeira atitude que Jesus teve: pegou o homem pela mão, tirou ele da onde ele estava. Tirou o homem da onde? De dentro da aldeia. Tirou ele da onde ele estava, do ambiente que ele estava inserido. Aí você chega para mim e fala: pastor, ora por mim. Pastora, por favor, a senhora pode orar por mim, interceder por mim? Aí a gente prontamente, claro, vou orar por você. Aí a gente clama a Deus por você, clama a Deus. Mas aí quando Jesus chega, antes dele operar algo na nossa vida, a primeira coisa, ele vem, pega aquele homem lá e tira ele do ambiente que ele está. Tira aquele homem do ambiente que ele está inserido.
algumas coisas para Jesus fazer primeiro na nossa vida. Talvez Ele primeiro precise nos afastar de algumas pessoas, afastar-nos de algumas amizades, nos afastar de algum ambiente errado, talvez que a gente esteja fazendo parte. Antes dele poder operar na nossa vida, talvez Ele precise primeiro nos tirar daquele ambiente que a gente está. Precisa nos afastar daquele meio que a gente está vivendo primeiro. Aquelas pessoas trouxeram o cego para que Jesus tocasse nele e ele fosse curado. Jesus não poderia simplesmente falar, pode começar a enxergar? Podia. Jesus não podia tocar a mão nos olhos dele e falar, fica enxergando a partir de agora? Podia. Mas Jesus fez questão de tirar ele, separar ele para o lado, tirar ele daquele ambiente para depois começar a fazer uma obra na vida dele. Então não basta só eu pedir oração para alguém, não basta só eu pedir para que alguém ore por mim. Se eu não permitir que Jesus me pegue pela mão e me tire, me afaste para o lado, me leve para um canto, me tire do ambiente que eu estou inserido. Não adianta eu pedir que Jesus, que alguém ore por mim, se eu não vou dar permissão para Jesus me separar, para Ele me afastar de algumas pessoas, para Ele me afastar de algumas coisas talvez erradas. Aí alguém vai, poxa, você não está orando por mim? Eu estou orando por você. Mas se eu não permitir que Jesus faça na minha vida as coisas do jeito que Ele quer fazer, a obra não fica completa. Eu preciso permitir que Jesus me pegue pela mão. Eu preciso permitir que Jesus me segure firmemente pela minha mão e me tire talvez daquele ambiente de amizade que eu estou. Me afaste de lá. Me tire daquele convívio daquelas pessoas. Me afaste daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso permitir que Ele faça. Aí Jesus vem. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. Olha o que Jesus faz: cuspiu nos olhos. Olha a afronta. Imagina, você vai pedir oração para alguém, ajuda para alguém, alguém vira e cospe no seu rosto. Que isso? Olha que falta de educação de Jesus. Olha a atitude que Jesus teve, cuspiu nos olhos daquele homem. Irmão, certas vezes o Senhor Jesus vai precisar nos afrontar mesmo. Algumas vezes Ele vai precisar nos afrontar. Ele vai precisar nos questionar. Algumas vezes Jesus vai falar e fazer coisas que a gente não quer, que a gente não gosta. Jesus vai nos levar a viver experiências que a gente não quer viver. Ele vai nos levar a falar não quando a gente queria falar sim. Ele vai nos questionar, nos confrontar, ao ponto da gente ficar até irritado, vai ficar irado, mas são nessas horas, são nesses momentos, quando eu sou confrontado por Jesus, são nessas horas que Jesus me confronta, que Ele bate de frente comigo. São nessas horas que eu preciso decidir ficar com Ele. Porque seguir Jesus quando Ele está passando a mão na minha cabeça, está fácil. Seguir Jesus quando Ele está fazendo carinho, filho, eu te amo, está tudo bem. Agora, quando Ele cospe na minha face, quando Ele me fala algo, me faz algo que eu não gosto, quando Jesus me confronta, quando Ele me questiona sobre o que eu estou fazendo da minha vida, é nessas horas que eu preciso decidir ficar com Ele. Porque quando Jesus me afronta, quando Jesus vem e me questiona, porque sinceramente, o cara está cego, já está vivendo uma vida de dificuldade, porque ele está limitado, vai pedir ajuda para Jesus, Jesus gosta no rosto dele.
Era para aquele cara passar a mão nos olhos, limpar aquela cuspida que Jesus deu e falar: não quero mais sua ajuda. Se for desse jeito, eu não quero. Podia ou não podia? Se for para você me afrontar assim, não faz nada por mim, que eu não quero mais Jesus. Porque quando eu sou questionado, quando eu sou prensado contra a parede, que Jesus me confronta, é nessas horas que eu posso simplesmente falar: então, se for assim, eu não quero. Não quero Jesus desse jeito, eu não quero. Se for para sofrer essa humilhação, eu não quero. Se for para ser tratado desse jeito, para seguir Jesus, eu não quero. Aquele cara podia ter limpado todo aquele cuspe dos seus olhos, falava para Jesus: se for para seguir você desse jeito, para mim não serve. Se for para você me questionar desse jeito, para mim não vai dar não. Cara, quando Jesus me confronta, é porque eu estou precisando de ajuda. Jesus não ia só curar os olhos daquele cara, Jesus estava curando os sentimentos dele. Eu não conheço aquele cara, mas eu acho que ele era um cara muito arrogante, mesmo sendo cego, cara. Porque diz pra mim, uma pessoa que é arrogante, que se sente até melhor do que os outros, gospe no rosto dela para ver, pisa no pé dela para você ver, ela já se levanta, não é? Aí de repente Jesus tem uma atitude dessa, gospe no rosto daquele cara. Jesus não ia só curar os olhos dele, Jesus ia curar o coração dele. Jesus não queria só curar os olhos, Jesus queria curar o coração, curar os sentimentos dele. Aí Jesus vem e confronta aquele cara daquele jeito, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Erguendo os olhos, respondeu o cego: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. O pastor quer dizer que o que Jesus fez não deu certo? É isso? Quer dizer que Jesus cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos, não resolveu? Quer dizer que Jesus falhou? Não. Aí Jesus pergunta: como que você está vendo as coisas? Depois de eu te confrontar. Como que você está vendo as coisas depois de eu tocar em você? Estou vendo os homens, mas estou vendo ele como árvores que andam. Sabe o que significa isso? Que a obra ainda não estava completa. Mesmo Jesus confrontando ele, tocando ele, a obra ainda não estava completa. Mesmo Jesus me confrontando, tocando em mim, talvez eu ainda esteja vendo as coisas distorcidas. Talvez a minha visão ainda não seja clara a respeito da situação que eu estou vivendo. Talvez a minha visão a respeito do meu casamento ainda está meio embaçado. Talvez a minha visão sobre a minha família, sobre o meu ministério, talvez a minha visão sobre as coisas ainda não estão boas. Mesmo depois de Jesus me confrontar, tocar em mim, a minha visão ainda está embaçada, as coisas não estão claras para mim. Porque quando a nossa visão é clara, quando a nossa visão ela está clara, a gente anda com segurança, a gente caminha com segurança. Você está passando por um lugar, tem ali um pouco de água, tem algumas pedras, sua visão é clara, você vai pisar na onde? Na pedra. Estou vendo que é uma pedra, é firme, é seguro, eu posso passar por ali. Agora, se a sua visão não estiver clara, está tudo meio embaçado, provavelmente você vai se afundar ali na lama. Querido, Jesus confrontou, separou aquele cara, tirou ele do ambiente que ele estava, confrontou aquele cara, cuspindo nos olhos, tocou nele, impôs as mãos nele,
e perguntou para ele: como que você está vendo as coisas? Depois de eu te separar, confrontar você, tocar em você, como que você ainda está vendo as coisas? Eu estou vendo ainda tudo embaçado. Jesus te separou um dia. Você separou? Não tirou você talvez do mundo que você estivesse vivendo, te separou, confrontou você. Quantas vezes você já foi confrontado? Você foi para a igreja, parece que o pastor estava sabendo da sua vida, meteu o dedão na sua ferida. Foi? Foi confrontado, doeu ouvir certas coisas. Você... aquele baixinho lá vai ver. Você já se sentiu tocado por ele, se foi abraçado por ele, já chorou na presença dele. Aí ele ainda pergunta: como é que está a sua visão? As coisas para mim ainda não estão claras. As coisas para mim ainda não estão claras. Eu ainda estou com dúvida para tomar essa decisão. Eu não sei se é certo ou errado. Eu ainda não consigo andar firmemente. Eu ainda não consigo fazer isso com clareza. Parece que está errado o que eu estou fazendo. As coisas não estão claras para mim ainda. Mesmo depois de eu ser separado, mesmo depois de eu ser confrontado, mesmo depois de Jesus tocar em mim, talvez algumas coisas ainda não estejam claras para mim. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver claramente. Jesus tocou nele e agora ele começou a ver claramente. Depois de eu ser separado, ser confrontado, ser tocado por ele, eu ainda vejo as coisas meio embaçadas. Significa que Jesus ainda precisa tocar em mim. Significa que há algumas áreas da minha vida Jesus ainda precisa tocar. E se aquele cara não fosse cego, ele tivesse um problema na boca, fosse mudo, talvez Jesus precisasse tocar na boca dele. Talvez algumas coisas ainda não estejam claras para mim, e Jesus ainda precise tocar. Tocar na minha mente, tocar nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca, no meu coração. Talvez alguma área da minha vida ainda seja necessário Jesus tocar em mim, para que as coisas fiquem claras. Para que as coisas fiquem claras. Jesus não quer que eu caminhe em trevas. Ele não deseja que eu tome decisões erradas na minha vida. Então não adianta eu tomar uma decisão se eu não tenho clareza da situação. Não adianta eu tomar certas decisões na vida se as coisas não estão claras aqui dentro de mim. E quando é que as coisas estão claras? Quando eu tenho uma palavra para caminhar sobre ela. Quando eu tenho uma palavra queimando no meu coração para caminhar sobre ela. Aí alguém me questiona e diz: por que dessa decisão? Porque Deus falou comigo. Eu tenho uma palavra viva aqui dentro, e não importa a opinião que as pessoas têm, porque estou caminhando sobre a palavra de Deus. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, foi restabelecido e via tudo nitidamente. Pronto, aquilo que antes parecia uma árvore andando, que estava bagunçado, que estava tudo distorcido, agora estava claro. Por que você tomou essa decisão? Porque Deus liberou uma palavra para mim. O meu entendimento mudou. Eu estou entendendo as coisas de uma outra forma agora. Eu estou vendo as coisas de um outro jeito. E como é que é a sua visão a respeito daquela situação? Está claro. Antes eu tinha dúvida, agora eu sei, está errado. Antes eu tinha dúvida, está certo, pronto. Está claro para mim. Porque não adianta eu sair por aí andando, pisando por lugares que, se eu não tenho
visão da situação, se eu não sei o que está acontecendo, as coisas precisam estar claras para mim. E Jesus foi tão a fundo dizendo, passando a ver claramente, ficou restabelecido a sua visão e via tudo nitidamente. Tudo estava nítido para ele. As coisas estão claras para mim. A minha visão a respeito das coisas, elas estão claras. Porque quem consegue ver as coisas com clareza, quem consegue ver as coisas de maneira clara, limpa, quem consegue ter esse tipo de visão da situação, vai caminhar completamente diferente do que quem está vendo tudo meio embaçado. Quem está vendo as coisas meio embaçadas assim, não estou tendo clareza dessa situação. Por que o meu casamento está assim? Por que minha família está dessa forma? Por que o meu ministério está assim? Por que as coisas não decidem? Eu não estou tendo clareza do que está acontecendo. Quem tem visão das coisas caminha de uma outra maneira, caminha com segurança, não toma decisões erradas, não anda por caminhos errados, porque você tem clareza do que está acontecendo. Eu me lembro quando eu era criança, morava na roça, e para ir para a escola, eu me lembro que tinha um pau bem grosso que ficava por cima de um rio, e a gente chamava aquele negócio de... esqueci o nome lá, como se chamava aquilo lá. Um pau bem grande. Aí do lado, de um lado só, tinha um bambuzinho podre. Ou eu subia um morro para a escola, ou eu passava nesse pau lá. Só que quando você estava no meio lá daquela tora de madeira, você olhava aquele monte de água passando, aquele bambu podre que não te dava segurança nenhuma. Meu Deus do céu, é assustador. Aí eu preferia subir o morro lá e caminhar muito mais por causa de medo. Aí depois de um tempo, eles tiraram aquela tora e colocaram outros, fizeram uma pontinha estreita, mas fizeram uma pontinha ali. Aí quando eu chegava ali para passar, era uma pontinha, aí eu ia de bicicleta, passava até pedalando lá. Eu me sentia seguro agora para passar ali. Se você não está sentindo segurança, se você não está conseguindo sentir segurança no bambuzinho podre, nas coisas, tem que mudar de caminho. Se aquilo lá está te deixando, será que eu caio ou não caio? Se eu cair, não sei nadar, eu morro. E aí, preciso mudar de caminho. E como é que eu sei que aquele caminho é melhor? Porque eu estou vendo, os meus olhos estão vendo segurança naquele caminho. Está claro para mim que aquele outro caminho é melhor. Então não adianta eu ficar andando naquele tora de madeira lá, com medo de escorregar, pondo minha vida em risco. Não adianta. Eu preciso ter clareza da situação. Olhar e ver que aquilo ali é perigoso. É perigoso. E é melhor eu mudar de caminho. Andar por outro caminho, onde as coisas sejam claras. Aí Jesus, depois de tocar naquele cara e deixar ele com a visão clara, limpa,
Aí Jesus libera uma palavra sobre ele que é maravilhosa. E mandou Jesus que ele fosse embora para sua casa. Volta para sua casa. Volta para os seus. Mas não entres mais na aldeia. Quer dizer que ele não morava na aldeia, não. Porque como que ele ia voltar para casa se ele morasse na aldeia? Jesus diz: volta para sua casa, mas não entra mais na aldeia. Volta para sua casa. E quando fala de casa, fala de ambiente de segurança, fala de ambiente de paz, ambiente de conforto, ambiente de abrigo, ambiente de proteção. Volta para sua casa e não entra mais na aldeia. Para de andar com essas pessoas aí. Para de caminhar no meio deles. Volta para sua casa, não entra mais lá. Não entra mais lá. Nós precisamos que Jesus nos separe. Precisamos que Jesus nos confronte. Precisamos que Jesus toque em nós uma vez, 2 vezes, 3, 4, 10, quantas vezes forem necessárias, até que a minha visão seja restabelecida. Eu preciso que Jesus toque em mim quantas vezes forem preciso, até que as coisas fiquem claras para mim. E depois que as coisas estiverem claras para mim, eu não volto mais caminhar naquele ambiente. Não volto mais caminhar naquele ambiente. Querido, eu não sei o que de tão ruim tinha lá naquela aldeia. Eu não sei. Eu não sei o que de tão ruim tinha lá naquele lugar. Eu não sei quão ruim eram as pessoas que habitavam naquele lugar. Mas Jesus foi bem claro para ele: você só conseguia andar no meio dessas pessoas porque você era cego, cara. Você só conseguia caminhar com essas pessoas porque você era cego. Agora você tem visão, então não volta mais para lá. Você só conseguia caminhar aí nesse lugar de perigo porque você estava cego. Agora que a sua visão foi restabelecida, volta para a sua casa. Volta para o seu conforto, volta para o lugar de segurança, volta para o lugar de abrigo. Não volta mais para aquele lugar, porque agora você tem visão das coisas. Querido, não importa quantas vezes Jesus vai precisar tocar em mim, o que importa é que a minha visão seja restabelecida. Não importa quantas vezes Jesus vai precisar cuspir na minha face, me confrontar, o que importa é que a minha visão seja restabelecida. Não importa quantas vezes Jesus vai precisar me pegar pela mão e me arrastar para o canto. Não importa. O que importa é que a minha visão seja restabelecida. O que importa é que eu tenha visão daquilo que está acontecendo. Isso é o que realmente importa. Amém? Senhor Jesus, a sua palavra é a verdade para a nossa vida. A sua palavra é a verdade que nós precisamos para a nossa vida. A sua palavra, ela é a verdade que nós precisamos para a nossa vida. Que o Senhor tenha a liberdade de nos confrontar. Que o Senhor tenha a liberdade de nos confrontar, Jesus. Que o Senhor tenha a liberdade de tocar em nós quantas vezes forem necessárias, para que possamos ter uma visão clara, para que possamos ter uma visão completa da situação, para que possamos ter uma visão clara do perigo que nós estamos correndo, do risco que nós estamos correndo, que possamos ter uma visão clara
da nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, toca em nós, toca em cada um de nós, Jesus, toca em cada um de nós, toca em cada um de nós, Jesus, toca em cada um de nós, toca, Jesus, em cada um de nós. Faz a sua oração para Ele, fala para Ele aonde precisa tocar. Fala, Jesus, toca nos meus olhos, toca na minha mente, toca no meu coração, toca no meu corpo, toca nos meus ouvidos. Fala para Ele aonde é que Ele precisa tocar em você. Fala para Ele, Jesus, toca em mim, quantas vezes forem necessárias. Mas eu quero ter uma visão ampla, eu quero ter uma visão clara. Oh Jesus, toque em cada um de nós. Toque em cada um de nós, Jesus. Toca, meu Senhor, em cada um de nós. Toca nos olhos do teu povo. Toca nos ouvidos, na mente, na boca, no coração. Toca nos sentimentos dessa pessoa. Toca lá na alma. Tira toda a dor que ela carrega na alma. Cura teu povo, Jesus. Liberta teus filhos, Jesus. Traz uma visão clara para os teus filhos, Jesus. Traz uma visão clara para os teus filhos, Jesus. Oh, aleluia.